Olá pessoal, eu sou Aline Dias e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a cronologia completa dos filmes e da série do Chucky, o brinquedo assassino. Vamos entender como tudo começou, como se desenrolou nos filmes até chegar nessa série maravilhosa da Sci-Fi junto com a Star Plus. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, como todos vocês sabem, eu sou uma grande fã do Chucky, do brinquedo assassino. Eu adoro o personagem, a história, já assisti todos os filmes, amei a série. Fizemos até uma collab na semana passada com o João do J Críticas, em que conversamos muito sobre a série Chucky. Mas, como estamos aí no finalzinho do ano, para fechar com chave de ouro, eu resolvi trazer para vocês a saga completa do brinquedo assassino, do nosso famigerado Chucky. Bom, então vamos lá entender toda a história dele. Bom, lá em 1988, nós tivemos o primeiro filme. Lembrando que o criador do brinquedo assassino é o Don Mancini, que participou dos filmes e da série também. Então, lá em 1988, nós fomos introduzidos ao Charles Lee Ray, um serial killer, de vulgo Chucky, ou estrangulador de Lake Shore, que estava sendo perseguido por um policial, o Mike Norris. E aí ele acabou tomando uns tiros, parou numa loja de brinquedos, onde tinha os brinquedos Good Guy. E como ele tinha conhecimento de voodoo, ele fez uma magia voodoo e trocou a alma do seu corpo, que estava morrendo, para o corpo do boneco. Então aí nós conhecemos o brinquedo assassino, que é um brinquedo assassino justamente porque nesse brinquedo, nesse Good Guy, habita a alma do serial killer Charles Lee Ray, e o seu apelido é Chucky, por isso que ele se intitula Chucky. Até que um belo dia, a Karen achou um brinquedo Good Guy, e aí ela acabou comprando e deu de presente para o seu filho. E aí que as coisas começaram a dar ruim para essa família. O menininho, o Andy Barclay, adorou o brinquedo, adorava o seu brinquedinho Good Guy chamado Chucky. Mas ele começou a ver que o Chucky não tinha nada de bonzinho. Primeiro, ele matou a sua babá e foi provocando várias mortes. E coitado do Andy acabou recebendo a culpa das mortes, porque ele estava em todas as cenas de crime, praticamente, porque o boneco fazia ele levá-lo a algum lugar e tudo mais. Então, só no final do filme, praticamente, é que a Karen acaba acreditando no seu filho, que vê que realmente tem o Chucky. O Chucky começa a perceber que ele está tendo dores, então ele vai até o seu mestre, ele acaba sabendo que ele tem que tirar a alma do corpo do boneco o mais rápido possível, senão ele vai ficar preso para ali para sempre. Tem que trocar a alma com a primeira pessoa para quem ele se revelou, que é o Andy Barclay. Então ele vai atrás do Andy para poder fazer o ritual, mas a sua mãe e o detetive Norris conseguem salvar o Andy e acabam matando o Chucky, que só morre após levar um tiro no coração, porque ele é queimado, quase esquartejado, ele fica todo estrupiado, mas só morre quando o detetive Norris dá um tiro no coração dele. Então aí termina o primeiro filme. 2 anos depois, saiu o segundo filme, O Brinquedo Assassino 2, em 1990. A história também andou 2 anos, então nós estamos em 1990. A Karen processou a fábrica de brinquedos por conta desse brinquedo assassino, foi taxada como louca, obviamente, quem vai acreditar que um brinquedo está matando as pessoas, e acabou parando num hospício. Por causa disso, o Andy parou numa espécie de orfanato e ele acabou sendo adotado pela família da Kyle. E aí a gente conhece a irmã adotiva do Andy, a Kyle, e a gente vai ver também na série.
Bom, e aí ele já tá nessa nova família e tudo mais, e ainda recebe um novo brinquedo Good Guy para poder acabar com o seu trauma. Só que esse brinquedo é o Tommy e não tem a alma de um assassino dentro dele. Só que lá na fábrica de brinquedos, como as pessoas começaram a ficar meio desconfiadas porque entrou na mídia se achando o brinquedo assassino, teve lá um funcionário que teve a brilhante ideia: vamos pegar a carcaça desse boneco, refazer e mostrar a todo mundo que não existe um brinquedo assassino, que é tudo história, invenção, tudo loucura. E aí ele faz isso. E quando tá terminando ali, vamos dizer assim, de dar vida a esse brinquedo, e ele precisa passar numa máquina, tipo um eletrochoque, um funcionário que está terminando de montar o brinquedo toma um choque e morre. E ali o nosso brinquedo assassino recebe vida novamente. De novo, Chuck está vivo. Então, o dono da empresa fica pé da vida que esse funcionário fez isso, manda pegar o brinquedo e enfiar naquele lugar. Mas, né, o funcionário acaba levando o brinquedo embora, é feito de motorista e ele é levado para a casa do Andy, porque ele precisa, né, do Andy para poder tirar a sua alma. Afinal, o Chuck ficou morto durante 2 anos, então ele acha que o feitiço ainda vai funcionar, né? Porque ele ficou esse tempinho, vamos dizer assim, off. Então ele vai atrás do Andy de novo, pega o brinquedo que tá lá, enterra no jardim e assume o lugar do brinquedo. E aí mata pai, aí volta pra adoção, porque acham que foi ele que teve alguma coisa a ver com o assassinato do pai adotivo. E aí a Kyle começa a ficar desconfiada e tudo mais. E aí depois ela vê a mãe morta, ela vai pro balanço muito triste, acaba achando o brinquedo que foi enterrado e aí entende tudo. Então ela vai atrás do Andy e o Chuck também foi atrás do Andy para poder terminar com o feitiço e habitar agora o corpo do Andy. Então ele faz o feitiço e não dá certo, porque já se passou muito tempo, então não tem como ele trocar de corpo com o Andy. Mas a Kyle consegue achar eles, vai atrás e consegue salvar o seu irmão adotivo das garras do Chuck. A Kyle consegue explodir o Chuck lá na fábrica de brinquedos. E assim termina o Brinquedo Assassino 2. Bom, 9 meses depois desse filme, saiu o Brinquedo Assassino 3. Mas o Brinquedo Assassino 3, que é de 1991, ele se passa, na verdade, 8 anos do segundo filme. E aí essa mesma empresa resolve voltar com a fabricação do Good Guy, que era o seu carro-chefe. Então eles voltam naquela fábrica que ficou abandonada durante 8 anos, fazem a limpa aí, lá, né? Pegam todos os restos de brinquedos, já de tudo que estava ali e começa a fabricar novos bonecos. Conforme eles vão fabricando, a gente vê que ali também tem os restos do Chuck. E aí eles pegam e vão fazendo novos brinquedos. E aquele sangue do Chuck pega lá naquele plástico, naquele negócio todo e faz com que o Chuck volte à vida. É, porque a alma dele tá no sangue, né, gente? Pelo menos nesse terceiro filme é assim. E aí a gente vê ele surgindo novamente e indo procurar de novo o Andy. Sim, ele vai tentar novamente fazer o feitiço voodoo. Só que agora o Andy está numa escola militar. Então o Chuck consegue ser enviado para essa escola militar. Só que eles entregam esse boneco para um menino que estuda lá também, o Tyler, que para ele entregar para o Andy. Só que ele fica, né, vamos dizer assim, curioso com o brinquedo. Então ele abre e aí o Chuck ataca ele achando que é o Andy. Então ele pensa, peraí, eu me revelei para esse menino, então eu vou possuir o corpo desse menino, porque agora eu me revelei, eu tô num novo corpo, vai funcionar. Então ele começa a fazer o ritual, mas é interrompido pelos militares que jogam ele no lixo. Ele fica pé da vida, já volta, provoca várias mortes e agora ele está atrás do Tyler para poder possuir o corpo do Tyler. Mas o Andy começa a desconfiar das coisas estranhas que estão acontecendo e aí vai ter uma missão lá, tipo uma gincana, entre
a bandeira azul e a bandeira vermelha para ver quem vai ganhar e tudo mais. Então ocorre uma confusão generalizada ali, né? E outras mortes e tudo mais, e o Andy tentando ir atrás do Chuck. Então ele consegue pegar o Tyler, vai fazer o ritual, mas o Andy não deixa terminar o ritual e acaba matando o Chuck. E aí o Chuck é morto pela terceira vez. Esse filme não teve tanta repercussão, nem tanto sucesso nas bilheterias. Então, demorou muito para se ter um novo filme. Nós só tivemos o quarto filme de Chuck em 1998, né? Depois do sucesso de Pânico, o Don Mancini pensou, peraí, nós temos que fazer uma sátira, né? Já que Pânico, né, misturou a sátira com o terror. Então daí nasceu A Noiva de Chuck, com uma das melhores personagens da franquia do Brinquedo Assassino. Sim, nós conhecemos a noiva do Charles Lee Ray, a Tiffany. Sim, ela estava lá muito triste pela morte, né, do seu namorado Chuck. Ela tinha achado um anel, então estava achando que ele ia pedir-lhe em casamento e tudo mais. Então o que ela fez? Ela foi lá, subornou, né, um policial para poder pegar as evidências na delegacia do Chuck. Então ela foi, matou, né, o policial e costurou todas as partes do Chuck para ele poder voltar à vida. E aí ela fez o ritual voodoo para trazê-lo de volta. E aí voltou o Chuck todo costurado. Eu acho que é uma das versões do Chuck que eu mais gosto. E aí, né, o Chuck estava muito mais satírico, muito mais brincalhão e é um dos meus filmes preferidos da saga A Noiva de Chuck. Bom, só que, né, o relacionamento deles sempre foi conturbado, a gente viu isso na série, e lá no filme também. Eles começaram a brigar, ela descobriu que aquele anel não era para pedir-lhe em casamento, e sim tinha roubado e depois ia vender. Então ela ficou pé da vida, trancou ele, tipo num cercadinho para beber e colocou uma boneca noiva do lado dele. Mas o Chuck, como é muito esperto, conseguiu fugir, matou a Tiffany e transferiu a alma da Tiffany para o corpo da boneca. E aí nós temos dois brinquedos assassinos, o Chuck e a Tiffany. E aí eles começam a fazer várias mortes pelo caminho, viram aquela duplinha que a gente adora, e aí eles oferecem dinheiro para um casal de namorados para levá-los, né, tal, numa viagem. E aí o Chuck resolve que vai possuir o corpo do cara e a Tiffany o corpo da menina, né, desse casal. Nesse meio tempo dessa viagem, eles acabam fazendo sexo, o Chuck e a Tiffany bonecos. Bom, então a Tiffany desiste dessa ideia de possuir o corpo daquele casal, porque ela se afeiçoou ao casal. Chuck fica pé da vida e também dá uma facada na Tiffany. E aí a Tiffany cai lá dura, morrendo. E a menina do casal, quando chega a polícia, que é interpretada pela Catherine Hale, que fez, né, vários filmes de comédia romântica e Grey's Anatomy, ela vai lá e mata o Chuck a tiros com a arma do policial. E aí a gente vê no finalzinho do filme que a Tiffany não estava totalmente morta, ainda deu tempo dela dar à luz ao seu filho, depois disso que ela morreu, que ataca o policial. E assim termina o filme A Noiva de Chuck. Depois, em 2004, nós tivemos um novo filme, intitulado O Filho de Chuck, onde a gente conhece o filho da Tiffany e do Chuck, aquele que nasceu lá na última cena do filme A Noiva de Chuck, né? Ele acabou sendo criado tipo num circo dos horrores, porque ele é muito feio, chamado de cara de bunda e o caramba, mas ele sempre quis saber aonde estão os seus pais. E aí ele viu a matéria no jornal, onde os bonecos Chuck e Tiffany estão tipo num museu e tal, vão fazer apresentações, porque pegaram aqueles dois bonecos, né, ajeitaram eles para poder fazerem apresentações. E aí ele vai até os bonecos, trazem eles, seus pais, à vida e diz que é o filho deles. Só que ele não sabe se ele é boneco ou boneca. Como a gente poderia dizer, ele tem um gênero fluido, né? E eu acho que eles até utilizaram isso nesse filme para fazer uma crítica, né, social, porque aborda, né, essa questão de gênero nesse filme. Esse é um filme mais voltado para comédia ainda do que A Noiva de Chuck. E temos mais muitas mortes. E agora a Tiffany pensando que tem que parar de fazer essas mortes, que eles têm que dar o exemplo,
exemplo e tudo mais, mas o Chuck não quer parar de matar. E aí eles acabam sequestrando a Jennifer Tilly e pensam em passar a alma da Tiffany para o corpo da atriz Jennifer Tilly, né? E ele pegar a alma o corpo, né, do namorado lá da Jennifer Tilly. E aí eles engravidam a Jennifer Tilly e tudo mais para poder ter um filho, e aí o filho deles poder também tomar o corpo do filho da Jennifer Tilly. Bom, só que aí, obviamente, o nosso casal briga, tem muita confusão, e aí eles acabam pensando em matar o Chuck, porque afinal, né, o Glenn, ele é muito bonzinho, ele não quer seguir esse negócio de mortes, a Tiffany quer dar um bom exemplo e tudo mais, e aí a gente vê que ela consegue entrar no corpo da Jennifer Tilly, né, a Jennifer Tilly acaba tendo os filhos, e aí o Glenn acaba ocupando a alma desses filhos, e aí nós vamos ter o Glenn e a Glenda. O Glenn é o bonzinho, e a Glenda é a mazinha, mas o Chuck ainda vai no hospital para tentar matá-los, mas o Glenn vai lá, o Glenn ainda, boneco, vai lá, esquarteja o Chuck e pronto, final feliz para eles. Então no filme se passa mais 5 anos, vai para 2009, a gente vê a festa de aniversário dos dois, do Glenn e da Glenda. E a gente vê que a Glenda é bem mazinha, enquanto o Glenn é bem bonzinho. E aí a gente tem a certeza que a Tiffany entrou no corpo da Jennifer Tilly quando ela mata a babá que estava reclamando da sua filha. E aí o Glenn recebe um presente. Quando ele abre, é o braço do seu pai tentando enforcar, e assim termina o filme. Bom, o filme não teve grande repercussão, apesar de eu gostar muito, aliás, eu gosto de todos os filmes do Chuck, teve muita gente que não gostou. Então, nós só vamos ter um novo filme do Chuck em 2013, que foi direto para DVD. E nós temos A Maldição de Chuck, que foi dito que seria tipo um remake. Nós somos introduzidos a uma nova família, onde nós temos a personagem Nica Pierce, né, onde ela aparece pela primeira vez e lá na casa dela recebe o boneco Chuck que mata a mãe dela. Depois que a mãe dela morre, acaba aparecendo, né, a irmã, o marido e a sobrinha Alice, que vão viver ali. E a gente acaba descobrindo toda essa história. O Chuck, ele antes de ser preso lá em 1988, ele estava com um crush na mãe da Nica. Matou o pai da Nica, que ela já estava até grávida, a mãe da Nica, e ele não aceitou ser rejeitado por ela, e ela também conseguiu chamar a polícia quando foi sequestrada por ele. Então o que ele fez? Deu uma facada na barriga dela em vingança e teve que fugir da polícia. Isso antes dele ser perseguido e morto pelo detetive Norris. E aí, por causa disso, que a Nica é paraplégica, por conta desse ataque do Chuck. Então, o que acontece? A família inteira da Nica acaba sendo morta, exceto a sobrinha dela, e ela acaba sendo culpada das mortes e colocam como se ela fosse louca, porque tem o julgamento e ela acusa o Chuck, né, como um boneco poderia matar. E aí ela acaba indo para um hospício porque acham que ela ficou maluca. E aí a gente vê no finalzinho do filme que aparece a Tiffany, mata a avó da Alice, que estava tomando conta da Alice, e fica com a Alice. E ali resgata o Chuck ali naquele momento. E aí termina esse filme A Maldição de Chuck, que também foi muito bom, mas uma pegada muito mais terror e menos comédia. Lá no finalzinho também da Maldição de Chuck, a gente vê que o Chuck conseguiu se enviar para o Andy, que agora já é um adulto, porque nós estamos em 2013, né? Então ele vai lá para poder matar o Andy, só que o Andy dá um tiro no Chuck e assim termina o filme. E aí, em 2017, nós temos o que, para mim, é o melhor filme da franquia do Brinquedo Assassino, O Culto de Chuck. No Culto de Chuck, a gente continua vendo a história da Nica. A Nica agora num hospício de segurança máxima, e ela acaba, coitada, achando que realmente ela está maluca e tal, tem todo um tratamento, e aí acham que ela já está melhorando e colocam ela num outro hospício de segurança, assim, média, não é tão, né, máxima assim, e aí o que acontece? O Chuck vai lá atrás dela. Só que nesse filme, o Chuck pesquisou e aprendeu a repartir pedaços da sua alma. Então nós vamos ver
outros bonecos Chuck. Nós vamos ver 2 Chucks e no finalzinho nós vamos ver o terceiro Chuck. E ele, lá por cima, vai conseguir, além de tocar o terror, né, naquele hospício, ele vai conseguir tomar o corpo da Nica. Exatamente, ele vai entrar no corpo da Nica. E aí vai matar uma porção de gente e o Andy vai aparecer também nesse filme. Nós vemos que ele tem problema de relacionamento e tal, e que ele ficou com a cabeça do Chuck. Sim, lembra que ele atirou lá na maldição de Chuck? Ele guardou a cabeça e fica torturando a cabeça do Chuck. E aí, quando ele começa a saber o que está acontecendo naquele hospício, ele acha que, obviamente, só pode ser o Chuck, então ele vai para lá para poder, né, pegar o Chuck de uma vez por todas. E pede para sua irmã Kyle tomar conta ali da cabeça do Chuck. E aí ele vai até o hospício, consegue entrar, e aí ele vai tentar pegar o Chuck, mas não consegue. Acaba ficando preso lá, e o Chuck vai embora no corpo da Nica, se encontra com a Tiffany e com a Tiffany boneca também, e vão embora os 3 felizes da vida. Bom, depois desse filme, nós tivemos em 2019 O Brinquedo Assassino, que é um reboot que não tem nada a ver com Don Mancini. Don Mancini não participou em nada e nós temos um outro Brinquedo Assassino. Nós não temos o Chuck, não tem nada a ver. Então eu não vou comentar sobre esse filme, porque na verdade ele não faz parte dessa franquia criada pelo Don Mancini, porque eles pegaram essa ideia original e transformaram em outra. Então a continuação direta do culto do Chuck foi a série Chuck, onde a gente acaba conhecendo mais da vida do Charles Lee Ray e é introduzida uma nova história, como vocês todos estão carecas de saber. Então a gente vai vendo as coisas que aconteceram bem antes de 1988. A gente vê, né, o Chuck ainda criança, quando ele faz a sua primeira morte, que ele mata a sua própria mãe, que eu fiquei chocadíssima. A gente vê ele conhecendo o seu comparsa, o Ed Caputo, que é aquele que acaba fugindo lá no primeiro filme de 1988, e depois o Chuck vai lá e mata ele por ter abandonado ele morrendo. Né, a gente vê também ele conhecendo a Tiffany, eles virando, né, vamos dizer assim, namorados e companheiros de matança, porque a Tiffany também é bem louca. E aí a gente vê também numa parte dos flashbacks que a Tiffany começa a ficar reclamando com ele, porque ele não leva mais ela para as matanças, que ele tá indiferente e tudo mais. E aí a gente começa a entender que ele tá assim porque ele se apaixonou lá pela mãe da Nica, né? Não mostrou assim na série, mas a gente consegue compreender vendo todos os filmes, porque é exatamente nesse momento que ele tá dando em cima lá da mãe da Nica e tal, querendo ficar com ela. E aí a Tiffany vai lá e dedura ele, e ele é pego pelo detetive Norris, que quem é a culpada, né, da morte do Chuck, na verdade, é a Tiffany. Então, a série liga todos os pontos da franquia e, vamos dizer assim, cria uma nova continuação, porque nós temos uma nova história, personagens novos, né? E continuamos com essa história do culto do Chuck fragmentar a sua alma e conseguir transferir para outros bonecos. E também para a Nica, que ainda continua possuída pela alma do Chuck. Mas a gente viu que é uma possessão meia bugada, porque ora é a Nica, ora é o Chuck. Bom, então nós vimos aí na série, né, que ele queria fazer com que um inocente matasse alguém para ele poder fazer o exército de Chucks, e ele consegue lá no finalzinho da série, quando ele faz o Júnior matar o seu próprio pai. E aí ele consegue esse plano do exército de Chucks, né? E a Tiffany acaba brigando e se rebelando contra o Chuck, como sempre, e levando a Nica embora, e acaba tirando os braços, as pernas da Nica e tal, para o Chuck não voltar. Então não sei como é que vai ser o futuro da Nica na franquia, mas nós vamos ter segunda temporada e nós vamos ter a continuação dessa história, porque afinal o Andy foi lá, ajudou a sequestrar o caminhão que estaria o exército de Chuck, só que a boneca Tiffany apareceu e apontou a arma para ele. Então eu não sei no que vai dar aí, se os Chucks vão chegar a seu destino, que ele quer chegar a todos os Estados Unidos, o que vai acontecer. E vimos também uma luva preta na árvore, que provavelmente deve ser da Kyle, que não deve ter morrido na explosão provocada pela Tiffany. E também tivemos menção tanto ao Glenn quanto à Glenda, o que dá a entender que numa segunda temporada os filhos do Chuck vão aparecer, porque eles não apareceram lá na série, mas foram mencionados. Bom, então isso é tudo que nós sabemos da cronologia do
Chuck, toda a saga completinha dele. E vocês? Vocês acompanharam todos os filmes do Chuck? Acompanharam a série? Deixe nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, se vocês viram todos os filmes. Vamos continuar essa conversa. Se vocês tiverem dúvidas, teorias, também deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa lá nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final e um feliz ano novo para todos vocês. Beijos!